Assim, a paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos fazer a leitura em Provérbios. Provérbios 31. (31, 10). Nós vamos agora só ler esse versículo e depois na sequência a gente vai ler alguns outros trechos, tá bom? Da palavra do Senhor. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Amém? A igreja pode se assentar? Ficar lendo poesia, tá bom? Eu vou falar de mulheres sim, mas vou falar de mulheres fortes, mulheres que nós temos o exemplo delas aqui na Bíblia e que são mulheres com as quais nós podemos aprender muita coisa. Então, os trechos que nós faremos a leitura serão referente à atitude dessas mulheres durante o período em que elas viveram lá no templo de Israel, né? Uma dessas mulheres que eu quero citar, nós encontramos Deus, e eles tinham ali a responsabilidade, uma responsabilidade, digamos assim, política, e também, no caso de Débora, também a responsabilidade espiritual, de governar ali as tribos de Israel. E essa era Débora, né? Então vamos ler alguns versículos aqui desse capítulo 4. Eu faço a leitura e os irmãos acompanham aí, por favor, tá bom? Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Então aqui nós temos mais uma etapa na vida daquele povo de Israel, que mais uma vez eles estavam em desobediência ao Senhor, e por isso o Senhor permitiu que eles fossem ficaram sob o domínio, né, desse rei que não estava sendo bom, que estava oprimindo a vida deles com bastante violência já por 20 anos. Só que o povo então se lembrou de que existia um Deus, não é? Um Deus que vem em socorro daquele que o clama, que busca por ele, e ali eles clamaram ao Senhor, e o Senhor manda a resposta ali, né, dá o retorno a eles. E como que o Senhor dá esse retorno? Usando a vida de Débora e a vida de Baraque, né? Fala aqui na sequência. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então eles perguntavam, né? Eles sempre consultavam, pediam a opinião de Débora sobre as situações ali do seu dia a dia. E enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Israel,
ti para o ribeiro de Quisson a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão? Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Olha, um homem que era capitão do exército, Baraque, a confiança dele em Débora era tamanha, que ali ele disse que se ela não estivesse ali à frente, não estivesse com ele não iria. E aqui o Senhor já tinha falado o que era para fazer. Porém, o que? A coragem para cumprir isso que Deus tinha determinado. Aqui Deus já havia dito que o que era para fazer, quantos homens eram para ser levados, e disse também que ele daria a vitória, que daria aquele povo na mão deles. Porém, ele não teve essa ousadia, essa coragem de tomar essa decisão. E Débora ali fez com que ele pensasse, acho que um pouquinho, né? E ali ele disse a ela que se ela fosse com ele iria. Então aqui nós temos uma mulher de valor, uma mulher de coragem, uma mulher temente ao Senhor, né? Naquele tempo ela... Porque eu lendo essa palavra eu fiquei refletindo, né? Porque muitas vezes nós recebemos da parte do Senhor a promessa de vitória. Só que muitas vezes para chegar naquela vitória eu preciso ter alguma atitude. Ou uma atitude de realmente me empenhar mais em oração, ou de mudar alguma coisa que eu não estou fazendo que está boa. O Senhor orienta o que eu devo fazer, o caminho que eu tenho que seguir, mas eu não tenho o quê? Muitas vezes, coragem. Eu não tenho, muitas vezes, fé para fazer aquilo ali. E aqui Débora, ela nos mostra que ela foi uma mulher de coragem, de fé. Essa coragem eu quero associá-la igual à fé. A fé. Ela realmente acreditou naquilo que o Senhor tinha lhe falado com ela, que era para fazer de tal maneira e que o Senhor daria a vitória àquele povo. Não é? E hoje, quantas vezes nós não agimos como agiu Baraque? Né? Nós ouvimos a voz do Senhor, mas nós não agimos conforme a orientação que o Senhor nos dá. Nós muitas vezes precisamos de um reforço, de uma ajuda, né? Não é vergonhoso pedir essa ajuda, pelo contrário, é louvável, melhor do que você ficar parado e não alcançar a vitória, né? Foi como ele fez aqui. Ele disse, ela indo, ele iria, e assim aconteceu. Eles foram, né? E ali Débora ainda fala para ele que mas não será a honra dele, porque será pela mão de uma mulher que Sísera será morto. E foi assim que aconteceu, né? Ali eles conseguiram vencer aqueles 900 carros de fé. Pela época deveria ser um armamento lá bastante forte, poderoso, porque ele era um exército. Sísera era capitão do exército do rei Jabim, que era o rei de Israel naquele momento, e era um exército bastante temido. Porém, eles tinham aqui a promessa do Senhor, e eles foram, né, aqueles 10 mil homens ali que eles levaram, eles foram contra aquele exército, e eles venceram. Aquele exército ficou todo sem conseguir avançar, os homens foram mortos, alguns fugiram, e Sísera, né, que era o comandante desse exército, ele fugiu a pé e foi subindo as montanhas ali. E ele foi parar na casa de uma mulher chamada Jael. E a casa dessa mulher, o esposo dela, deixa eu ver se eu localizo o nome dele aqui. Eles tinham um relacionamento bom com esse aquele povo que era amigo, e eles eram considerados como amigos. E ali ele foi pedir abrigo para essa mulher chamada Jael, e ela o abrigou, e ele pediu água, ela lhe deu leite, o cobriu, e logo ele dormiu, e ali ela foi com uma estaca e um martelo e o matou, né?
Uma outra mulher também valente, corajosa. E hoje eu quero trazer, eu vou citar ainda algumas outras mulheres para fechar essa parte aqui de Débora. Eu quero trazer para os nossos dias essa força, essa coragem, essa fé, essa ousadia, essa valentia. Hoje, né, se fosse para fazer isso daqui, eu não teria coragem de matar uma pessoa, não é? Mas nós, como mães, viramos o quê? Uma onça, quando é para defender os nossos filhos, não é assim? Nós viramos, nós arrumamos uma força e uma coragem que nós desconhecemos que nós temos, porque o instinto maternal faz com que nós tenhamos essa força. Quantas mães, né? Há quantos anos não estão aí com seus joelhos dobrados, orando por seus filhos? O filho muitas vezes que está nos vícios, que está nas drogas, que está na prostituição, ou que se afastou dos caminhos do Senhor, né? Conhece a Cristo, já se batizou nas águas, mas se encontra afastado. Quantas mães não estão há anos com seus joelhos dobrados por esses filhos? E ela não é menos forte e corajosa do que essa que naquela época foi necessário ter essa atitude, para que aquele povo fosse liberto daquela opressão que eles estavam vivendo. E hoje nós, enquanto mães, nós temos esse papel de ter essa fé, de ser essa guerreira pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos esposos muitas vezes também. E eu quero fazer essa analogia, essa comparação. E quero então dizer a você, mulher, né, que está aqui nesta noite, independente de você ter gerado filho ou não, você, mulher, foi escolhida pelo Senhor e você tem um papel muito importante dentro do seu lar. O seu lar, ele muitas vezes pode entrar em desequilíbrio por conta de você. Se você não for uma mulher equilibrada emocionalmente, você pode trazer muito desequilíbrio para a sua casa, né? Você pode conduzir filhos dessa maneira, de forma desequilibrada. Você pode muitas vezes não dar o respaldo necessário para o seu esposo, se você for uma mulher dessa maneira. E aqui nós temos o exemplo de mulheres que eram fortes, firmes, valentes. E nós temos que ser assim, porque nós temos Cristo na nossa vida. Não diferente daquelas mulheres que também acreditaram nele, como Débora, que ouviu a voz e agiu de acordo com o que o Senhor ordenou a ela. E conosco hoje não é diferente. Você tem o Senhor à sua disposição e que fala muitas vezes ao seu coração e você não age, e você não tem coragem, e você não muda o que precisa ser mudado. Então que nós venhamos aprender com a história dessas mulheres que viveram já há muitos séculos atrás, antes de Cristo, mas que cumpriram ali o seu papel na época, na sociedade em que elas viviam. E hoje, como nós estamos? Será que nós estamos tendo essa fé que Débora teve? De enfrentar esse exército tão poderoso? Muitas vezes esse exército na nossa vida não é um exército que nós possamos contemplar com os nossos olhos carnais, mas é algo espiritual. São as batalhas, são os ataques que muitas vezes o inimigo lança contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. E eu e você, enquanto mulheres, nós precisamos ser guerreiras. Não podemos desistir, porque nós, como o presbítero Overval disse, existem muitos jargões, não é? E um aí que a gente fala muito é que o inimigo, e é um jargão verdadeiro, ele veio mesmo para matar, roubar e destruir a família principalmente, que é um projeto do Senhor. E se eu, mulher, que tenho essa sensibilidade nesse aspecto maior que o homem, o Senhor nos constituiu assim,
não percebermos isso, essa questão da parte espiritual, muitas vezes a casa vai envelhecer. Porque o homem ele já não é dotado de toda essa sensibilidade. Não é que a mulher é melhor que o homem. São coisas que o Senhor nos constituiu de maneira diferente mesmo. Para que um venha completar o outro. Para isso, não para um ser melhor, se vangloriar em cima do outro. Não é esse o aspecto, né? Muitas vezes o mundo lança dessa maneira. Não é por esse caminho. É para que realmente haja esse complemento. Então aqui nós temos exemplo dessas duas mulheres, né? E quantas outras mulheres nós podemos citar aí na Bíblia? Cita uma mulher aí, além dessa que eu já falei. Ruth, Ana, Esther, quem mais? Raquel, Maria, Sara, muitas, né? Raabe, né? Nós temos também Priscila, nós temos Dorcas, nós temos Abigail. Abigail, que é uma mulher que eu admiro muito a história também de Abigail. Nós vamos falar também um pouquinho sobre ela. Nós vamos lá agora para 1 Samuel. 1 Samuel 25. Vocês lembram quem foi Abigail? Tem mulheres que nós não ouvimos muito falar sobre elas, não é? Tem algumas que são mais contempladas. 1 Samuel 25. Abigail era esposa de Nabal. E Nabal ele era um homem muito ruim. Era um homem duro e maligno, né? E o nome Nabal significa insensato. Pelo nome você já viu tudo aqui, né? E Abigail, ela era uma mulher formosa e de bom entendimento. E houve uma situação em que Davi estava por perto lá de onde eles moravam. Abigail morava lá com Nabal, e ele enviou, nessa época Davi ainda não era rei, né? Ele enviou ali alguns dos seus moços para ir pedir algumas coisas lá, pedir auxílio lá para Nabal. Ele soube que eles estavam tosqueando lá as ovelhas e ele pediu para que eles fossem até lá. E Nabal ele foi bastante rude ali com eles. Nós vamos ver lá em 1 Samuel 25, no versículo 10. Nabal recusa dar víveres aos servos de Davi. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a minha carne das minhas reses, que degolhei para os meus tosqueadores, e o daria a homem que eu não sei de onde vem? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram, e vieram e lhe anunciaram tudo, conforme todas essas palavras, pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E Davi também cingiu a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm sido muito bons e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas.
Olha, pois, agora e vê o que há de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Então aqui um dos jovens veio até Abigail e alertou a ela sobre o que havia acontecido, dizendo aqui que Nabal ele era um filho de Belial. Quem que é Belial? Belial era um demônio da mitologia cananita. De tão ruim que esse homem era, difícil de ter um diálogo, de se estabelecer um diálogo com ele, ele era comparado, a essa figura mitológica demoníaca lá dos cananitas. Então Abigail, ela se apressou, foi uma mulher ali bastante sábia, ela se apressou ali, juntou algumas coisas, ela tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo, assim ela foi e pegou alguns dos rapazes lá, colocou essas coisas sobre um jumento e foram. E ali no caminho, Davi já vinha descendo com 400 homens. Então aqui nós vemos aquela mulher, numa situação dessa, se fosse uma mulher sem sabedoria, ela ia muitas vezes agir como o marido agiu. E ali o mal estaria feito. Toda a casa seria morta. Porque ele estava descendo com 400 homens e tinha ainda mais 200 lá que estavam cuidando da bagagem. Mas ela foi ágil, foi sábia, tomou a decisão, partiu ao encontro dele. Quando o avistou, ela se prostrou a ele, perante ele. Ali estabeleceu um diálogo com Davi. Davi também foi uma pessoa que deu ouvidos a ela, porque ele também poderia não ter dado, Ele, como homem, muitas vezes poderia não ter dado, porque isso acontece às vezes, não é mulherada. Nós falamos, muitas vezes não somos ouvidas. Então ali Davi ouviu o que Abigail estava dizendo e achou de bom tom o que ela estava ali dizendo a ele, acatou ali o que ela estava trazendo para ele, porque ele viu que realmente seria algo bom, não precisaria de derramamento de sangue, E foi realmente uma ação do Senhor ali, para preservar a vida dela e da casa dela naquele momento, Porém, dali um tempo, o próprio Senhor, deu cabo, digamos assim, de Nabal. Nabal teve realmente a sua vida cessada, mas pela ação de Deus, não pela mão de Davi. Foi um derramamento de sangue a menos. E Davi ali, quando soube que Nabal havia morrido, ele manda alguns dos seus servos, das suas servas, irem até Abigail e a convidou, a chamou para ser sua esposa. Abigail aceitou, levou as suas moças e foi ser uma das esposas de Davi, que naquela época era permitido, ter mais de um. Hoje tem alguns abusadinhos ainda que querem isso, Mas não pode mais. Então, e ali Abigail foi abençoada, não ficou só, porque naquele tempo também tinha toda essa situação, A mulher que ficava viúva, não era complicado ficar sozinha. Então ali Abigail, ela foi, digamos assim, cuidada por Deus, honrada por Deus, e pela sua atitude, foi uma mulher sábia. E isso também é muito importante no dia a dia da nossa vida. É algo que nós conseguimos todos os dias? Não. Tem dia que a língua coça e a gente fala demais mesmo. Essa é a verdade. Não é? Mas nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor pela nossa vida e pedir a Ele essa sabedoria. Porque se ela não tivesse tido essa sabedoria, ela também teria morrido. Toda a sua casa. Se ela tinha filhos, que aqui não vai lá, também teriam sido mortos. E com certeza ele perderia também todos os bens e aí por diante, não é? Trazendo para os nossos dias de hoje, a mulher que muitas vezes não tem essa sabedoria, ela coloca também toda a sua casa a perder. Por quê? Porque às vezes ela fica na cabeça do marido.
fica na cabeça do marido. E o marido estoura, não aguenta, não é? E aí muitas vezes causa confusão com a parentela, com a vizinhança, às vezes na casa do Senhor. Então, peçamos ao Senhor que nos dê essa sabedoria. Então, aqui nós já temos a fé, né, de Débora, a coragem de Jael, e nós temos aqui a sabedoria de Abigail. São qualidades que são inerentes à vida de uma mulher cristã. Elas precisam compor o nosso caráter, precisam compor a nossa vida. E nós precisamos buscar isso a todo dia. É fácil? Não, não é. Eu sou de carne e osso como vocês. Também tem dia na casa que eu chuto o balde. Tudo certo? Não. Né? Não. Mas nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê essa sabedoria. Porque só Ele pode nos dar. Não é a inteligência que dada por estudo. Não é essa inteligência. É uma sabedoria, algo vindo do alto. É algo vindo do Senhor. E que todas nós precisamos ter. E não só as casadas, as jovens também. Todas precisamos fazer esse exercício de aprender essa sabedoria. Não é? Nós vamos falar de mais uma mulher. Essa Bíblia não relata muita coisa sobre ela, não. Nós encontramos a história dela lá em Atos, no livro de Atos. Quem sabe de quem nós vamos falar? Não, não é preciso. De Dorcas, ou Tabita. Nós vamos falar de Dorcas agora. Tem inúmeras, né? Tem muitas mulheres que eu poderia ter selecionado aqui, mas foram essas que o Senhor colocou no meu coração. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai ministrando no seu coração a respeito de outras mulheres. E você vai lembrando da história e das características delas. E o quanto nós podemos aprender no dia a dia para que nós possamos ser mães melhores, ser esposas melhores, ser mulheres melhores na comunidade onde nós vivemos. Esse é o objetivo dessa palavra. Dorcas a gente vai ouvir um pouco sobre ela em Atos 9. Quem lembra o que aconteceu com Dorcas? Mais alto. Isso, Dorcas ela adoeceu e morreu. E as mulheres que eram viúvas e que viviam ali perto de Dorcas, elas choraram, elas ficaram tristes. E por que elas ficaram tristes? Quem sabe por que elas ficaram tristes? Porque elas eram muito amigas de Dorcas, mas por que mais? O que Dorcas fazia? Não. Ela fazia o quê? Ela costurava. A Elizabeth gosta de costurar, ela lembrou. Dorcas, ela costurava túnicas. Ela costurava para aquelas mulheres, aquelas pessoas mais necessitadas. Esse era o papel de Dorcas. Não fala muito sobre ela, e depois também não se ouve mais falar dela, né? Mas aqui em Atos 9, do 36 ao 42, que nós vamos ler agora. Olha, e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, adoecendo, ela morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles.
E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram a um quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera, quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E isto foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Então ela era uma mulher o quê? Caridosa, né? E ela era caridosa por quê? Né? Porque ela praticava boas obras simplesmente por praticar? Não. Ela era uma pessoa salva. Acredita-se que ela tenha sido evangelizada por Filipe quando ele passou nessa região, e ela já era uma pessoa salva. E boas obras caracterizam a fé salvadora, né? E não o contrário. Eu não faço boas obras para que eu seja salva. Eu sou salva e pratico boas obras. E Dorcas era esse exemplo de mulher. Então aqui, né, o Senhor me levou a esses 3 exemplos. Até quando eu fui procurar Dorcas, eu dei muita risada, porque eu não lembrava do que ela fazia, mas não lembrava do nome dela. E aí você joga no Google para procurar. Eu coloquei orca. Aí apareceu o quê? Baleia. Mas o Google, de vez em quando, ele é um pouco inteligente, aí ele me levou lá para Dorcas, né? Eu sabia da história, mas não sabia onde estava registrado, que eu não consigo memorizar. E aí eu lembrava do que ela fazia, né? Do porquê ela era tão querida por aquele povo. E isso também é algo que é muito importante, não é? Como eu e como você, nós somos conhecidas na nossa comunidade. Não só na nossa comunidade aqui, entre essas 4 paredes. Como você é conhecida lá onde você mora? Você tem sido uma pessoa caridosa? Ou você é crente? Então é domingo, você põe sua Bíblia embaixo do braço, põe sua roupinha mais bonitinha e vai para a igreja, mas você não sabe nada do que acontece à sua esquerda, à sua direita ou à sua frente. Quem é você lá onde você habita? Lá onde você trabalha? Né? O que será que dizem a seu respeito? Será que você pode ser reconhecida como Dorcas? Como uma pessoa caridosa, uma pessoa que se converteu, que se batizou, que conhece o Senhor e que por isso você vive essa fé salvadora? Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Então é algo para a gente refletir também, não é? Então nós já falamos de Débora nos remete à fé, Jael a coragem, não é? Nós falamos de Abigail, nos remete a ser uma mulher sábia, e Dorcas, uma pessoa caridosa, uma pessoa que tem aquela ação, aquele cuidado com o próximo, que se importa com o próximo, que olha, muitas vezes nós entramos na casa do Senhor, nós sentamos e nós levantamos e nós não olhamos ao nosso redor, e muitas vezes nós temos um irmão ali que está tão carente de um abraço, só um abraço, ia mudar o dia dele, ia mudar a história dele aquele dia, mas nós não conseguimos perceber, porque isso não está em nós. Então precisamos também pedir ao Senhor que nos dê essa condição, que nos molde. Lembra ontem que estava aqui, que o pastor Marcos ministrava e ele falava que ainda existem algumas coisas dentro de nós que precisam de salvação, precisam de mudança? Eu tenho um monte, mas não sou perfeita. Né? Então é hora de cada um olhar para o seu próprio umbigo e ver o que você precisa mudar, o que você precisa
ser acrescentado na sua vida. E aí, para finalizar, né, o Claudinho ficou brincando comigo, eu falei que não era muito tempo não. Para que eu consiga me aproximar dessa mulher virtuosa, para que eu caminhe ao encontro de ser uma mulher virtuosa, existem algumas coisas que eu posso fazer. E uma delas é orar. A oração é algo que transcende tudo. É algo que faz com que você entre, parece que num outro sistema, né? Numa outra órbita. Porque ali você se comunica com Deus. Porque ali você fala com Ele. Porque ali realmente é você. Porque muitas vezes nós somos aqui uma aparência. No dia a dia, muitas vezes nós somos quem nós queremos que os outros vejam. Quando nós vivemos em sociedade. Mas lá dentro da nossa casa é que nos conhecem. E lá dentro do nosso quarto, ou lá na sua sala, no cantinho, onde você tem lá para orar, é que o Pai te conhece. E vê quem realmente você é. E ali é onde você dobra o seu joelho e você fala com Ele. É ali onde você se derrama. E você se mostra o quão dependente você é dele. O quão dependente eu preciso ser dele. O quão dependente nós precisamos ser dele. Porque pelas nossas forças não somos nada, não somos ninguém. Não é pelos nossos diplomas pendurados na parede ou pelo nosso intelecto que nós somos alguém. Nós só seremos alguém, entre aspas, quando nós realmente nos debruçarmos ali e falar: Senhor, tira tudo, tira o eu, tira tudo, Senhor. Me esvazia de mim, da minha arrogância, da minha soberba, e faça com que eu seja, que eu possa ser um pouquinho dessas mulheres aqui que nós falamos um pouquinho da história delas. E essas mulheres também não traz exemplo só para nós mulheres, traz para todos nós, para os homens também, né? O exemplo de fé, o exemplo de coragem, de sabedoria, né? O exemplo de ser caridoso. Isso são características que tem que fazer parte, que tem que ornamentar a vida de um cristão, independente se ele é homem ou se ele é mulher, se ele é adulto ou se ele é jovem. Tem que fazer parte da nossa bagagem, não é? E para que a gente consiga se aproximar, né, se tornar essa mulher vitoriosa, é necessário uma vida de oração, para que assim nós possamos encontrar o equilíbrio. Equilíbrio, né? A oração nos faz ter intimidade com o Pai. E através dessa intimidade com Ele, eu posso, por exemplo, é gerado em mim o fruto do Espírito Santo. E eu sempre falava antes, né, quando eu vim para a igreja, conheci a Cristo, faz um bom tempo isso, nós tínhamos o hábito de falar os frutos do Espírito. Porque são 9, né, então os frutos. Mas não são os frutos, é o fruto. O fruto. Então eu fiquei imaginando um fruto que tenha várias partes, um único fruto. E ela se completa. Esqueci o nome de um fruto que é assim que você vai tirando os gominhos dele. Hã? Pode ser a mexerica, pode ser a pinha. Ele falou a pinha. Ela é uma fruta, mas ela é composta de várias partes. Vou fazer essa analogia, essa comparação com o fruto do Espírito. O fruto, mas ele tem 9. Quais são eles? Amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso está registrado lá em Gálatas 5:22, dependendo da tradução que você usar, está com outras palavras, mas é o mesmo sinônimo, o mesmo significado. Então, isso aqui é um conjunto.
E para que eu consiga me apropriar, ser gerado em mim esse conjunto para formar o fruto do Espírito, eu preciso dessa ligação com o Pai, porque é dele que vem isso. Eu não posso te dar, você não pode me dar, o pastor não pode me dar, eu não posso dar para ele. É do nosso entrelaçamento com Deus. Quanto mais eu me aproximo dele, mais o meu eu vai ficando de lado. Sabe, aquelas pessoas que falam assim, eu era barraqueira, não é o meu caso, porque eu não era assim, graças a Deus isso eu não tinha, mas aquelas pessoas que falam assim, eu era barraqueira, daquelas de qualquer coisa mesmo, pegava os cabelos, jogava no chão, pisava na pessoa. E hoje, graças a Deus, o Senhor me mudou. Né? Aquelas pessoas que falavam, o pastor Marcos ontem mesmo ele falou, eu não tinha nem pavio, agora eu tenho um pavio de 6 minutos. Não tinha nem pavio, agora eu tenho um pavio de 6 minutos. Né? Aquele que não conseguia contar até 10, agora ele conta até 1000, para que ele saia do perca as estribeiros. Aquele que não conseguia ter amor, ter compaixão pelo seu próximo, hoje ele consegue se colocar no lugar do outro, ter empatia, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, sabe? Não ficar só, mas é com ele, não é comigo, estou nem aí. Então, para que eu consiga, isso foi dentro do meu entendimento. Para você ser essa mulher virtuosa, se você pegar Provérbios 31 e você ler ele todinho, vai falar todas as características de uma mulher virtuosa. Todas. E ali ela tinha o elogio do seu esposo, o elogio dos seus filhos, o reconhecimento da comunidade onde ela vivia. Era uma mulher que não comia do pão da preguiça. Era uma mulher que parecia ali que tinha posse, porque ela administrava os seus empregados, a sua casa, mas ela também trabalhava. Então era uma mulher cheia de virtudes. E eu e você, nós precisamos buscar isso. E mais do que essas virtudes, como foi lido ontem lá, dos bens que são bens palpáveis, eu preciso buscar os bens que vêm do alto. São esses bens que têm que ser os mais importantes na minha vida. E isso também não é só para a mulher, isso é para todos nós. É para todos nós. E às vezes durante a nossa jornada, nós vivemos nessa caminhada muitas situações. E às vezes essas situações não nos tornam mais fortes, nos tornam mais duros. Tem muito crente que já aceitou a Cristo, que já foi batizado, mas que está com o coração duro. Porque ele não aceita mais ouvir, ele não aceita mais ser corrigido, ele não aceita mais ser ensinado, ele não sente mais a dor do outro. Ele parece que cansou. Aí já no caso de líderes, ele cansou de ensinar. E aí perdeu, parece que, o amor pelo próximo. E isso não pode acontecer na nossa vida. Independente daquilo que nós tenhamos vivido, nós precisamos continuar tendo esse amor ardendo dentro de nós. É difícil? Não é fácil não. Quem já passou por situação de liderança, viveu situação de liderança, sabe disso. Porque é como lá em casa, sabe? Quando você ensina para o filho, ensina, e ele não te obedece, não quer aprender. Muitas vezes lidar com gente assim. E às vezes dá vontade mesmo de deixar de lado. Dá, porque nós somos seres humanos também. Mas, se você foi colocado como cabeça em algum lugar, é porque o Senhor viu alguma graça em você, alguma diferença em você. Então você tem que honrar isso e permanecer com esse amor na sua vida. Amém?
Então, que nós possamos ter o que de Débora? O que Débora nos ensinou? A fé. E Jael, a que deu a estacada lá na cabeça de Cícera, a coragem. E o que nós precisamos ter de Abigail? Abigail nos ensina o quê? Sabedoria, não é? E Dorcas, a caridade, aquele amor caridoso. Então foi isso que o Senhor colocou no meu coração, que ontem era ontem, mas já era hoje. Meia-noite e pouco ele falou que eu poderia ministrar hoje. E aí eu falei, eu não. E aí ele falou, mas ainda tem tempo. E ali eu já fui deitar, já orei, o Senhor já foi colocando alguma coisa no meu coração. Hoje levantei, aproveitei enquanto todo mundo estava dormindo, já fui ler aquilo que o Senhor já tinha trazido ao meu coração, anotar alguma coisa. E aqui estou, cumprindo aí aquilo que o Senhor determinou para hoje. Então que Deus possa abençoar a vida de cada uma. E eu quero nesse momento convidar todas as mulheres para vir aqui à frente, para nós orarmos. Todas as mulheres, independente se você é mãe ou não. Convido o pastor para vir aqui.